Há alguns meses, voltando de uma viagem, notei um cavalheiro no outro lado do corredor do avião, que parecia estar brincando com o relógio fazia já algum tempo. Levantei-me, passei perto de sua poltrona e vi que ele brincava com o videogame do relógio. Isto me levou a pensar enquanto voltava à minha poltrona. Vivemos hoje na era das maiores transformações da história. A tecnologia desenvolveu-se tão rapidamente que é impossível predizer como será a vida no mundo nos próximos 10 anos. Na Coreia, podemos ver de imediato o que está acontecendo ao redor do mundo. Sociologicamente, o mundo está muito mais diferente do que se pode imaginar. Não somente nos Estados Unidos, mas em muitos outros países, as pessoas estão sendo classificadas por meros números. Isto tem causado uma despersonalização geral da sociedade. Os computadores realizam hoje muitos serviços que antes eram feitos por pessoas. Palavras como bytes, chips e software estão se tornando parte integrante de nosso vocabulário. Por conseguinte, a desumanização da sociedade moderna tem produzido numerosos problemas que a Igreja tem de analisar. Alienação, solidão e depressão constituem sintomas comuns de nosso moderno estilo de vida. Para que possa crescer, a Igreja deve conhecer os problemas dos nossos tempos e indicar-lhes as respostas. De há muito, o medo vive conosco, nunca, porém, com a intensidade de hoje. Nossa capacidade de fazer o planeta desaparecer com um simples pressionar de um botão tem levado grande parte do mundo a viver com medo. Historicamente, sempre tivemos tragédias. Contudo, os sistemas atuais de comunicação instantânea têm nos conscientizado de mais catástrofes, guerras, terremotos e revoluções do que nunca antes. Outro fato que desafia a Igreja hoje é a explosão populacional. No ano 2000, calcula-se que haverá mais pessoas vivas neste planeta do que a soma de quantas já morreram. Entretanto, apenas pequena porcentagem da população mundial detém a maioria dos recursos do mundo. Por toda parte, existem desigualdades. A injustiça, a opressão e a desumanidade crescem sempre. Qual é o lugar dos representantes de Deus nesses importantes problemas? Tem a Igreja alguma utilidade para a sociedade atual? A todo instante, ouvimos essas perguntas formuladas não apenas por liberais, mas cada vez mais por outros crentes evangélicos sensíveis a tais problemas e preocupados com eles. Alvin Toffler, renomado escritor norte-americano, recentemente escreveu um livro que fala das alterações sociológicas atuais e procura dar-nos uma perspectiva fora do comum com respeito a elas. Em seu livro, A Terceira Onda, ele analisa o passado em termos de ondas da experiência humana. Usa a metáfora das ondas porque elas se misturam umas às outras, de sorte que muitas vezes coexistem, não obstante permanecerem distintas. A primeira onda, que durou milhares de anos, foi a sociedade agrícola. A segunda onda foi a Revolução Industrial, que teve início no século XIX. A terceira onda, a do futuro, é a que estamos experimentando agora. Contudo, a definição de Toffler não é fácil de se compreender. Embora o livro me pareça interessante, acho que o autor não poderia predizer o futuro
com a mesma clareza com que descreveu o passado. É sempre mais fácil ser historiador do que profeta. Preocupa-me o fato de que muitos ministros do Evangelho consideram um mal as mudanças que estão ocorrendo. Esquecem-se de que é Deus e não o diabo quem está no controle do futuro deste mundo. Todos os problemas presentes e futuros não são necessariamente obstáculos, mas oportunidades. A igreja não pode ser vítima da mudança, deve ser a luz orientadora em meio a ela. Não tenho a mínima dúvida de que o livro mais lido tem as respostas na forma de princípios para os problemas com os quais se defronta a última parte do século XX. Contudo, a verdade de Deus, a Bíblia, precisa ser interpretada de sorte que o mundo entenda a sua mensagem. Jesus não citou a Bíblia, ele tomou a palavra de Deus e a interpretou para satisfazer as necessidades das pessoas às quais ele servia. Para crescer, a igreja deve atender às necessidades da sociedade. Ela tem de responder às indagações e curar as enfermidades espirituais e emocionais que infestam a todos. No futuro, a igreja terá de lidar com os problemas que a desafiam no presente e então proclamar e viver com eficiência a realidade das boas novas. Para isso, é preciso que identifiquemos os problemas fundamentais com que nos defrontamos. Lembremo-nos também de que o mundo não tem respostas para as necessidades básicas do homem. Ele só pode fazer perguntas. Nossa responsabilidade é ouvir com atenção, analisar as perguntas em espírito de oração e responder com humildade. A ciência não tem respostas para as necessidades humanas e sociais. Contudo, é útil para dar-nos informações e dados. Quando os cientistas tentam desempenhar o papel de profetas, geralmente dão saltos de fé maiores que os cristãos. Robert Oppenheimer, cientista e um dos pais da bomba atômica, tentou imiscuir-se no papel de profeta na década de 1960. Declarou que, devido ao progresso da ciência, o futuro seria brilhante. No futuro, os cientistas poderiam resolver os problemas do homem. Contudo, 20 anos depois, temos mais problemas sociais do que o Dr. Oppenheimer teria imaginado. A verdade é que os cientistas estudam as enfermidades humanas partindo de uma base de pressupostos errados. Visto que o problema básico do homem é espiritual, a resposta deve ter uma base espiritual. Só quem está em comunhão com o Espírito Santo pode lidar efetivamente com os problemas do mundo. E assim fazendo, preenche o vazio da necessidade humana e se torna mais pertinente na opinião da comunidade. Nossa mensagem deve ser apresentada com clareza e concisão. Temos de ventilar problemas importantes para a nossa comunidade. Devemos considerar as perguntas que as pessoas estão fazendo e dar-lhes respostas honestas e específicas. Nenhum outro grupo possui um livro-fonte eternamente verdadeiro. Somos os guardiões do manual do fabricante para uma vida melhor. Nosso Criador comunicou-nos as regras que funcionam. Entretanto, o mundo não está cônscio das direções claras que Deus nos deu. Certa vez ouvi um ditado que me pareceu verdadeiro. Se tudo mais falhar, leia as instruções. A sociedade não está funcionando, mas onde estão as instruções? Estão na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo está à espera de que nos comuniquemos com ele para que possa tomar a verdade eterna e aplicá-la especificamente aos nossos problemas presentes.
A mensagem bem-sucedida. Um princípio fundamental de êxito usado nos negócios é: encontre um vazio e preencha-o eficientemente. Este mesmo princípio funciona na edificação de uma igreja bem-sucedida. Toda cidade tem algo de que preocupar-se. Pode ser desemprego, inflação, energia, crime, política ou outra coisa qualquer. Preencha o vazio. Comunique-se com o Espírito Santo e descubra o que ele tem para dizer acerca do problema. Ele o guiará às passagens bíblicas corretas. Quantas vezes lemos que Jesus tomou um rolo no Antigo Testamento, leu um capítulo e a seguir começou a falar sobre os versículos que havia lido? Poucas vezes. Por quê? Porque ele sabia como prender a atenção das pessoas. Que adianta ter as respostas para algumas perguntas que as pessoas não fazem? Devemos responder às perguntas que estão sendo feitas. Jesus lidou com problemas como os impostos cobrados pelos romanos e atitudes para com os pobres e maltratados. A seguir, deu as respostas vindas do Pai e apoiou suas palavras com as Escrituras. Ao examinar o ministério da igreja no Novo Testamento, vemos um grupo que contava com poucos intelectuais, que dispunha de poucos recursos financeiros, mas que mudou o curso da história. Este é o tipo de igreja que pode, no fim da presente era, satisfazer as necessidades da raça humana na hora de sua maior provação. O necessário é que a igreja complete o processo de restauração, isto é, restabelecer a igreja ao seu equilíbrio, ministério, verdade, unidade e poder iniciais. Escatologicamente falando, creio na verdade de que há um período vindouro em que o mundo passará por grande tribulação. Creio que o anticristo se manifestará e os homens receberão a justa recompensa por seus atos. Mas creio também que a igreja será forte antes do fim da presente era e poderá realizar a ordem que Cristo deu de levar as boas novas a todas as nações. Sou, portanto, otimista quanto ao futuro da igreja. Poderemos usar os recursos que dispomos para pregar com eficiência a palavra à maior audiência em potencial já congregada na história do mundo? Ser-nos-á possível pregar a verdade no poder do Espírito Santo para que o resultado seja mais gente no céu do que no inferno? A resposta às duas perguntas deve ser positiva. Para atingir essas grandes metas, devemos ver completamente o processo de restauração. Que pretendo dizer por processo de restauração? Depois de tornar-se aceitável e dotada de poder, a igreja se corrompeu. Na história europeia, a resultante degeneração da igreja causou o que comumente se conhece como séculos de trevas, ou seja, a Idade Média. Ocorreu uma mudança quando Martinho Lutero redescobriu a doutrina da justificação pela fé e a trouxe de volta à igreja. O Espírito Santo serviu-se de João Wesley para mostrar outro aspecto do processo de reforma e restauração, acentuar a verdade da santificação e da santidade. O Espírito Santo e seus dons foram trazidos de volta à igreja no começo do primeiro século, de uma forma nova. Agora estamos vendo a restauração da igreja local e seu crescimento como parte integrante do processo de restauração. Hoje, os pastores estão redescobrindo que sua principal função é preparar os novos convertidos para o serviço ou para o ministério. Estão estabelecendo o ministério de casa em casa bem, como o do templo. Crendo na renovação e planejando para ela, estão fazendo os preparativos para o maior avivamento da história do mundo. Eu quero compartilhar com vocês 5 áreas. Há pelo menos 5 áreas que creio devemos ver restauradas na igreja em um futuro muito próximo.
Em primeiro lugar, equilíbrio entre razão e espiritualidade. Os homens são naturalmente atraídos para duas áreas diferentes de entendimento, a mística e a racional. Um neurocirurgião disse-me certa vez que as partes do cérebro que controlam a emoção e a razão operam diferentemente em todos nós. Portanto, somos atraídos para o aspecto místico do cristianismo, ou o que chamo de espiritual e racional. Esta dicotomia de percepção existe desde os tempos de Platão e de Aristóteles. Entretanto, na Igreja do Novo Testamento, Paulo apresentou a doutrina básica da fé, enquanto João apresentou o relacionamento experimental com Cristo. Houve um equilíbrio de teologia e experiência. Calvino, embora muitíssimo influenciado pelo conceito agostiniano da graça, dependeu fortemente da razão para desenvolver sua teologia. Sua razão, porém, foi usada dentro da estrutura bíblica. Ele influenciou e, por sua vez, mudou totalmente a sociedade da sua época mediante o ensino contínuo da palavra de Deus, mas deu pouca ênfase ao aspecto experimental do cristianismo. Não obstante os ensinos de Martinho Lutero serem ortodoxos, muitas vezes ele se referia às suas experiências espirituais. Os cristãos evangélicos da era presente enfrentam a mesma opção com referência à fé. Contudo, o que a comunidade crente está tendo é um equilíbrio adequado entre a razão e a experiência. Nós, na Igreja Central do Evangelho Pleno, esforçamo-nos por alcançar uma síntese adequada entre experiência e teologia. Nos últimos 15 anos, tenho visto a importância de ambas. Oriundo de um ambiente pentecostal, tive forte influência de um cristianismo experimental, o que fez que a realidade da presença divina se tornasse significativa não só para a minha mente, mas também para o meu coração. Mas tenho observado que muitos que confiam demais na experiência tendem para a instabilidade em seu andar cristão. O motivo é que a experiência não é uma constante. Ela se baseia na emoção, que, do ponto de vista moral, é neutra. Em outras palavras, a emoção não é boa nem má. É um fenômeno da vida que, dependendo dos estímulos, pode ser a base de grande dor ou de grande prazer. A Igreja não teve origem como resultado de preleções teológicas. Começou como resultado de uma intervenção divina que resultou em elevação emocional. Mas a Igreja cresceu em virtude do ensino contínuo dos apóstolos e da aplicação prática desse ensino na comunhão diária e na oração dos novos santos. A ênfase de nossa Igreja não tem desprezado o aspecto experimental, em particular, a experiência muitíssimo importante que é o novo nascimento. Temos ensinado nosso povo a viver e a testemunhar. Nossos cultos são de tal natureza que ninguém que entre na igreja pela primeira vez se sinta fora de lugar. Temos preocupado manter equilíbrio entre ensino vigoroso e experiência. Por outro lado, tenho observado que em muitas igrejas que acentuam puramente o ensino e negam a experiência, os membros têm a tendência de ser estéreis e mortos. A oração, o principal ingrediente do reavivamento, não é encarecida com o fervor mencionado nas Escrituras. Há necessidade de que as pessoas se libertem do temor, do desconhecido e confiem em que o Espírito Santo não trará confusão e sim paz. Tive recentemente o prazer de visitar a primeira Igreja Batista de Van Nuys, na Califórnia. Durante algumas semanas, o pastor Jess Moody ministrou
ensino sobre louvor e adoração. Embora a igreja não seja carismática, os membros cantavam e cultuavam a Deus de uma maneira tão entusiástica que a gente pensava estar num culto pentecostal. O Dr. Moody, homem erudito, com longa e fiel reputação na denominação batista, crê que as passagens bíblicas concernentes ao louvor e à adoração não podem ser eliminadas da Bíblia. Visto como as igrejas evangélicas creem nas Escrituras, o entusiasmo pertence a todos os evangélicos, pentecostais ou não. O vigoroso crescimento da igreja do Dr. Moody se deve não só ao sistema de grupos familiares, mas também a um culto de adoração animado e vibrante nos domingos. Espírito sem palavra causa fanatismo, palavra sem espírito causa estagnação. Um equilíbrio adequado de ambos causará crescimento dinâmico da igreja. Restauração do ministério. Um problema que vemos na igreja atual é a erosão da confiança do público em geral com relação a muitos que se encontram em posição de liderança eclesiástica. Os jornais atacam a ética e a credibilidade dos ministros religiosos com aparente impunidade. Muitos dos renomados líderes religiosos têm sido atacados de uma maneira incomum nesses últimos tempos com relação à moral e negócios. Infelizmente, isto influencia a todos nós que estamos no ministério, conquanto grande parte daquilo que se diz contra os servos de Deus não tenha apoio nos fatos, Satanás tem utilizado este fogo de barragem para desacreditar a igreja em geral. O cinismo que se desenvolvido no público em geral não é novidade. Na Idade Média, a comunidade europeia mostrou atitude semelhante para com o clero, o que ajudou a motivar a reforma. Hoje, há necessidade de uma nova reforma, e esta deve começar pelos líderes da igreja. O profeta trata deste assunto no capítulo 34 de Ezequiel, que corresponde ao 23 de Jeremias. Deus censura os pastores de Israel em termos fortíssimos. A base de seu juízo divide-se em 4 partes. Em primeiro lugar, Deus responsabiliza os líderes pela salvaguarda das ovelhas. Em segundo lugar, o cuidado devido das ovelhas as impedirá de transviar-se. Em terceiro lugar, a alimentação devida proporcionará segurança. E em quarto lugar, a raiz do problema está na preocupação do pastor com as próprias necessidades e não com as do povo. A resposta de Deus é explícita. Davi seria levantado como pastor e Deus seria mais evidente para as ovelhas. A esta altura, o povo seria abençoado e bem alimentado. Há necessidade, nesta última parte do século XX, de uma restauração do ministério. A palavra ministro significa servo e não governante. A base de nossa autoridade não é judicial, mas voluntária. As pessoas seguem minha liderança não porque tenham de fazê-lo, mas porque o desejam. Que é que faz 300.000 pessoas desejarem seguir minha liderança como pastor? É simples. Sabem que sou seu pastor porque estou a serviço delas e porque o Senhor Jesus Cristo está operando por meu intermédio. Portanto, não posso aceitar o crédito pessoal pelo êxito, que com toda a honra pertence a Cristo. Ele é o pastor. Eu sou o pastor ajudante, cujo dever é executar suas instruções. O fato de sermos simples servos
do povo deve demonstrar-se por ações e não por palavras. Em primeiro lugar, nossa atitude não pode ser arrogante, deve ser humilde. Em segundo lugar, nosso estilo de vida não pode pôr em dúvida nossos motivos. Em terceiro lugar, nosso ministério não deve salientar o perfil pessoal. Em quarto lugar, nossos recursos não podem ser usados para edificar monumentos a nós mesmos. Em quinto lugar, nosso tempo não pode ser gasto em atividades que não tragam benefícios diretos à igreja. Em sexto lugar, nossa vida de oração deve ser mantida para que o grande pastor possa dirigir-nos ativa e continuamente. E em sétimo lugar, nossos desejos devem ser purificados de tudo quanto não pertence ao reino de Deus. A observação dos 7 princípios arrolados que acabei de falar não nos livrará dos ataques de Satanás, mas impedirá ataques justificados. À medida que permanecemos fiéis a Cristo, a ele cabe justificar-se. Não temos, portanto, de justificá-lo. Assim como o século XVI produziu um novo ministério que serviu de exemplo para outros, assim também vemos que se desenvolve um novo corpo de clérigos nestes últimos tempos. O desejo deles é para as ovelhas e não para si mesmos. Seu alvo é a edificação do reino de Deus e não seus próprios reinos. Sua fome é o Espírito Santo e não suas próprias ideias. Isto terá como causa uma nova credibilidade dentro de cada comunidade dos que estão sinceramente buscando a realidade que só Cristo pode oferecer. Portanto, sou otimista com relação ao futuro da igreja no final da presente era. Temos o exemplo da igreja primitiva, que não era perfeita, mas dotada de poder. Temos 2000 anos de história da igreja que podem ajudar-nos a não cometer os mesmos erros. E temos a promessa do primeiro milagre de Cristo, que Cristo reservou o melhor para o fim. Restauração da verdade. Para compreendermos a crescente importância do papel do serviço equilibrado que a igreja presta ao mundo, devemos entender para onde vai o homem no século XX. Andando por uma grande cidade do Ocidente, no ano passado, fui a um museu de arte. Conquanto geralmente eu esteja ocupado demais para ir a museus, fiquei curioso por descobrir o que os artistas estavam produzindo na década de 1980. Dirigi-me à seção chamada Arte Moderna, estudei o que mais me pareciam ser linhas irracionalmente pintadas na tela. Isto é arte? Perguntei a mim mesmo. Meu filho pequeno poderia pintar melhor do que isto? Continuei de mim para mim. Todavia, em vez de apenas bancar o crítico, enquanto voltava ao hotel, comecei a pensar sobre o que eu havia visto. É facílimo para os cristãos criticarem o mundo hoje e julgarem-no segundo nossos padrões. Se Deus nos concedeu a graça de viver, pensar e atuar como cristãos, por que somos tão prontos para julgar o mundo se ele não é recipiente desta graça? Não! A responsabilidade do servo de Deus não é proferir sentença sobre o sistema mundial, mas trazer a verdade divina aos não regenerados de forma compreensível e amável. Não é difícil ver que o mundo, como outrora o conhecemos, mudou muito. Basta que giremos o botão sintonizador do rádio para que topemos com o que presentemente se chama o novo som. Se aguentarmos ouvir por alguns minutos, perceberemos que o que estamos ouvindo já não são melodias e harmonias, mas
puro barulho. As regras que costumavam governar a composição musical foram sistematicamente quebradas pelo desejo de libertar-se delas. A linha que ressalta aquilo que está por trás da nova arte e música é um crescente senso de extremo cepticismo, não apenas quanto a Deus, mas cepticismo básico ao conceito da verdade. Em outras palavras, a desordem geral que se avoluma na maioria das áreas da expressão humana é um ataque à qualidade fundamental da própria ordem. Para que entendamos isto, precisamos compreender a relação que há entre verdade, ordem e regras. As regras existem para manter a ordem existe devido ao conceito humânico básico da verdade. No passado, a composição musical tinha ordem e significado. J.S. Bach compunha música com grande simetria. Havia começo e fim. As artes visuais também continham significado. As grandes obras-primas podiam ser apreciadas porque o observador entendia imediatamente o assunto da pintura. Também o pintor expunha o assunto de modo que deixava a pessoa emocionada por uma compreensão ou sentimento particular. Dessa forma, a pintura transmitia significado. Que foi que causou essa mudança dramática e intrigante? Que é que está impulsionando a contínua destruição da ordem em nossa sociedade? Na minha opinião, é um ataque à ordem provocado pelo cepticismo. Uma pessoa céptica é aquela que não crê na universalidade, na integridade e na objetividade da verdade. A verdade se torna, pois, uma realidade subjetiva. A afirmativa do céptico é: aquilo que é verdadeiro para você não é necessariamente verdadeiro para mim. Para o céptico, a verdade já não é universal, não tem sentido. Visto que a verdade, segundo o céptico, já não é significativa, ela perde a integridade. E pelo fato de já não ser objetiva, pode tornar-se pessoal e subjetiva. Então o céptico pode justificar sua ética como sendo situacional, isto é, aquilo que é certo pode mudar dependendo das circunstâncias. Visto que artistas e compositores são os intérpretes óbvios da filosofia predominante da época, pintam e compõem hoje para convencer a sociedade atual da realidade e autenticidade de sua posição filosófica. No meu entender, esta nova posição do cepticismo não é nova. Pirro, antigo filósofo grego, foi o primeiro expoente desta filosofia de que temos conhecimento. Assim, entre os filósofos e os teólogos, esta posição é chamada de pirronismo. Qual é nossa resposta? Embora esta tendência não seja nova, o que é novo é a aceitação em larga escala que o cepticismo tem tido dentro da comunidade intelectual do Ocidente. Nós, no Oriente, estamos começando a ser influenciados por ela. Se julgarmos pela história recente, em futuro próximo a Igreja estará às voltas com o cepticismo numa escala muito mais ampla. Quando a verdade se torna relativa, deixa de existir. Quando digo isto é verdadeiro, não estou apenas dando uma opinião acerca de algo que naturalmente é subjetivo. Estou confiando numa realidade universal que dá substância àquela declaração. Isto significa que, sem exceção, essa afirmativa é sempre verdadeira. Embora alguns filósofos modernos aleguem que as declarações só podem ser universalmente verdadeiras na ciência exata da matemática, outros declaram que a experiência e a lógica podem ser também consideradas.
Por exemplo, existem agora em 1983 mais de 300 mil membros em nossa igreja em Seul. Essa afirmativa é verdadeira, pode ser verificada, mas dentro de uma semana mudará. Portanto, não é universalmente verdadeira. A Terra é basicamente redonda e não plana. Esta declaração era verdadeira antes de Colombo navegar da Espanha para o Novo Mundo. É verdadeiramente hoje. E, a não ser que o globo seja destruído, será verdadeira no futuro. Que é que produziu este cepticismo? 2 grandes guerras na Europa em apenas 3 décadas causaram grande devastação. A devastação não foi apenas material e social, foi também intelectual. Nos séculos 17 e 18, a sociedade secular começou a descartar a fé no cristianismo. Por outro lado, em particular no século XIX, a comunidade intelectual começou a ter fé na capacidade do homem criar uma sociedade pacífica, justa e duradoura, usando para isso a lógica e a razão. Muitos teólogos também participaram desta opinião filosófica predominante. Através da medicina, o homem venceria todas as enfermidades. Através da ciência, daria resposta a todos os mistérios do universo. Uma vez respondidas todas as perguntas, a humanidade poderia criar paz na Terra. A atitude para com a religião era de que esta desapareceria como desapareceram os antigos mitos. Portanto, o homem tinha confiança em si próprio. O Extremo Oriente estava muito mais estruturado em seu arcabouço sociológico. Confúcio ensinou um sistema de ética que permeou a maioria das sociedades orientais. Devido à nossa perene superpopulação, nós no Oriente tivemos de aprender a conviver uns com os outros. Portanto, adotamos um sistema que controlava nossas ações na vida da família, nos negócios e na política. O budismo era mais filosófico na Coreia e no Japão do que as religiões no Sudeste Asiático. Não obstante, a Segunda Guerra Mundial destruiu muitos de nossos hábitos e ideias. Os Estados Unidos eram o novo conquistador, não vieram ao Extremo Oriente para colonizar, como o haviam feito a Grã-Bretanha, Portugal e Espanha. Ajudaram-nos a reconstruir e procuraram transmitir-nos amor e liberdade e a democracia. Portanto, em nossa parte da Ásia, começamos a contar com os Estados Unidos para uma nova ordem social e intelectual. Aprendemos inglês, a fim de comunicarmos com o nosso grande irmão. Parece tratar-se de uma lição para a história moderna, que as ideias começam na Europa e levam diversos anos para cruzar o Oceano Atlântico. Uma vez que se tornam parte da cultura norte-americana, são transportadas por filmes, televisão e literatura ao restante do mundo em desenvolvimento. Particularmente, após a Segunda Guerra Mundial, o cepticismo começou a crescer. O existencialismo secular, que não deve ser confundido com a teologia existencial de Kierkegaard, foi promovido por muitos filósofos como Heidegger, Sartre, Camus e Beckett, do continente europeu. Na Inglaterra, começou a deitar raízes outro ramo da filosofia. Bertrand Russell foi um dos expoentes de uma filosofia chamada análise linguística. A perda da fé na visão positiva do homem levou os existencialistas da Inglaterra e mais tarde os dos Estados Unidos a definir palavras. Pensavam que, entendendo as palavras usadas na língua inglesa, a comunicação podia ser um meio para o progresso. A visão existencialista secular é a de existir para o momento. A universalidade e a objetividade abrigam passagem para o subjetivo. Nos anos 60, os Estados Unidos estavam às voltas
com uma revolução social semelhante. Embora o cepticismo se localizasse principalmente nos maiores centros intelectuais do país, crescia em força. A Guerra do Vietnã foi o choque social que provocou a desordem produzida pelo cepticismo. Naquele tempo, foram atacados o patriotismo, a fé no Deus Supremo e até os mais fundamentais elementos da estrutura social norte-americana. Embora os Estados Unidos tenham vencido os aspectos mais indiciosos do cepticismo, os elementos básicos ainda funcionam na arte e na música. As implicações sociais e intelectuais revelam-se nos filmes e nos livros exportados para todo o mundo. Os filmes que agora trazem anti-heróis como personagens centrais, os programas de televisão que pregam a aceitação da imoralidade e da promiscuidade sexual, e os livros que proclamam a liberdade total do indivíduo a expensas do bem-estar da sociedade e influenciam rapidamente o restante do mundo. A prosperidade das últimas décadas só tem proporcionado mais lazer para as práticas que nós cristãos detestamos. O uso ilícito de drogas, até por dirigentes públicos e empresariais, o crime e a pornografia como arte e a homossexualidade são apenas sintomas e não a causa dos problemas que a igreja local deve enfrentar no futuro. O problema básico é o cepticismo, que ataca a universalidade e a objetividade da verdade. Que podemos fazer a fim de preparar-nos para atender às necessidades desta geração perdida? Não somos filósofos nem teólogos. Cristo nos chamou a todos para amar. Devemos, portanto, observar 3 princípios básicos. Número 1, entender o problema. Número 2, entender a causa do problema. E número 3, revelar a verdade na prática. Nossa missão de pregar tem se tornado mais prática em virtude de muitos fatores. Não temos de satisfazer a fé que o homem costumava depositar na ciência e na tecnologia a fim de atender às necessidades humanas e sociais. Também não estamos enfrentando a grande fé que o homem tem tido em sua bondade inerente de que ele não precisa ser salvo de coisa alguma. Portanto, no presente e mais ainda no futuro, poderemos falar aos corações abertos ao Evangelho. O ataque à verdade tem produzido um vazio que só Cristo pode preencher, porque Ele é a verdade. É preciso entender o problema. Conforme declarei anteriormente, o problema não é a desordem na arte, na música e na sociedade em formas crescentes. O problema é mais complexo. É uma incessante e crescente rejeição da verdade em sua forma universal e objetiva. O fato de seu argumento ser irracional não parece importunar os cépticos, visto como tem pouco desejo de serem racionais. Entendendo a causa do problema, não se chegou ao cepticismo racionalmente. O que lhe deu origem foi uma reação emocional à depravação do homem, que não é um fato novo para o crente. A Bíblia sempre ensinou que o homem não regenerado era basicamente pecador, e só a graça de Deus o torna moral e reto. Jesus levou o pecado à cruz, confiando no sacrifício de Cristo, que satisfaz a justiça de Deus. O homem é salvo do pecado. O futuro, portanto, é nosso. Só o cristão tem uma estrutura universal e objetiva da realidade. Temos o Criador, o Pai. Temos a fonte do entendimento, o Espírito Santo. Temos o exemplo, o Senhor Jesus Cristo. E temos o grupo óbvio que revela a verdade na vida diária, a Igreja. Captando uma visão de ilimitado crescimento, bem como organizando-se de uma forma que possa efetivamente lidar com esse crescimento, a Igreja pode preencher o vazio que os cépticos criaram. Todavia,
A igreja não deve confiar apenas em sua capacidade de proclamar a verdade de uma forma clara e racional. Ela deve também proclamar a verdade no poder do Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.